E aí, meu povo, tudo bem por aí? Eu espero demais que sim, hein? Eu sou o Marcos Nazoni e tá começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos maiores sequestros já registrados aqui no Brasil, o caso da jovem Eloá Pimentel. Ela foi sequestrada pelo ex-namorado Lindenberg Alves. E o que mais choca no caso é a idade da Eloá, que naquela época tinha apenas 15 anos. Mas antes de irmos para a história, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar aquele like aí para ajudar e comenta aqui embaixo se você lembra desse caso. Então, sem mais enrolações, bora para a história da Eloá Pimentel. Para entendermos melhor este caso, primeiro precisamos saber quem são as duas principais pessoas da história. Eloá Pimentel, a vítima, uma menina doce e querida por todos que conviviam com ela. Passou pouco tempo de vida na cidade de Santo André, em São Paulo, e com apenas 15 anos foi sequestrada pelo ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento. Cheia de sonhos, Eloá sonhava em poder dar uma vida melhor para a família. Lindenberg, o assassino, é um paraibano e mudou-se para São Paulo acompanhado da mãe e das irmãs quando tinha 2 anos de vida. Ele cresceu na periferia e chegou a trabalhar em uma transportadora e também como entregador de pizza. Na época do crime, trabalhava como auxiliar de produção. Os dois começaram um relacionamento muito cedo e isso de imediato assustou a família de Eloá, principalmente a mãe dela, que é uma mãe super protetora. Ela ficou um pouco assustada com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas quando ela percebeu que os dois realmente não iriam se separar e iriam seguir juntos, ela resolve chamar o Lindenberg para uma conversa na casa dela, junto com o marido dela, e conversa ali muito tempo com ele, percebe que ele é um bom rapaz, que ele quer tudo do bom e do melhor para Eloá, e acaba aceitando o namoro dos dois. Só que não foi isso que aconteceu não, viu gente? Sabe por quê? Porque o relacionamento dos dois começou a ficar muito desgastado. E eles começaram a terminar, voltar, e chegou um momento que a Eloá não estava aguentando mais aquilo, porque a cada término e a cada volta o Lindenberg ficava mais agressivo com ela, e isso estava chateando, tanto que ela chegou a comentar isso com a mãe dela. Então depois de algum tempo, a Eloá resolve se separar do Lindenberg, só que ele não aceita o fim do relacionamento. Ele continua mandando mensagens, ele continua ligando para Eloá, só que sem sucesso, porque ela realmente estava determinada a não querer mais a volta com o Lindenberg. Então no dia 13 de outubro de 2008, a Eloá acorda com uma intuição ruim muito forte. Ela chega a comentar isso com a mãe dela, fala para que não atenda o Lindenberg, para que não converse com ele, porque ela tem medo de que ele faça algum mal para a família dela. Então a Eloá vai para a escola, a família dela vai trabalhar e o único que permanece na casa é o Douglas, o irmão de Eloá. E nisso o Lindenberg começa a ligar inúmeras vezes para a casa dela na tentativa de que ela atendesse para os dois conversar. Só que isso não aconteceu até porque Eloá estava para a escola. Então depois de várias tentativas o Douglas resolve atender o telefone e conversa com o Lindenberg e por dó aceita que ele vá até lá para conversar com Eloá. Chegando lá, sabendo que ela estava para a escola, ele convida o Douglas para ir até um lugar um pouco distante da casa dele para esperar a saída da Eloá da escola. Então o Douglas aceita, porque os dois eram de certa forma amigos, e depois de um tempo os dois chegam nesse local, ficam lá até a espera da Eloá, até a volta dela da escola. Quando dá o horário, os dois vão. Chegando na metade do caminho, o Lindenberg simplesmente para a moto, pede para o Douglas descer, fala que recebeu uma ligação de última hora, que precisa resolver um problema, e fala para o Douglas: espera aqui nesse lugar que daqui a algum tempo eu volto para te buscar. Nisso ele vai até a casa de Eloá para encontrar com ela. E o Douglas, depois de um tempo, uns 10 minutos parado lá, percebe que o Lindenberg não vai voltar. Então ele resolve ir a pé para cá. Foi aí que ele invadiu a casa de Eloá na tentativa de sequestrá-la. Só que quando ele abriu a porta, ele percebeu que ela não estava sozinha. Ela estava acompanhada de mais 3 colegas da escola. Eles estavam lá fazendo um trabalho que tinha sido passado para eles. Então quando o Lindenberg viu que ela estava acompanhada, ele ficou um pouco assustado, porque ele não esperava encontrar mais ninguém ali além dela. Mas aí, então ele resolve sequestrar todo mundo que estava lá dentro. E ele começa a fazer uma pressão psicológica muito grande na cabeça dos 4 que estavam ali, mas sem demonstrar nenhum arrependimento ou algum medo dos meninos. Então ele tira a arma, ele aponta para eles e mostra realmente que ele estava no poder, que ele não estava ali para brincadeira, que ele realmente queria fazer algo sério. Nisso, o Douglas chega na casa e percebe que tem alguma coisa errada, não consegue entrar, fica sentado esperando os pais. Pouco tempo depois, os pais de Eloá também chegam e percebem a movimentação, percebem que tem algo errado,
Então Lindenberg fala que sequestrou eles e que não vão liberá-los tão cedo. Só que aí começou uma movimentação muito grande, porque onde Eloá mora, era naqueles prédios que tem muita gente de alta população. Então os vizinhos começaram a chegar muita gente para entender o que estava acontecendo ali. Nisso então o Lindenberg resolve liberar os 2 meninos que estão presos lá no apartamento, que estão sequestrados. Depois de muito tempo, de muita pressão psicológica, ele libera os 2. Então eles são os primeiros aí a saírem do sequestro. Mas a Nayara, a melhor amiga da Eloá, e a própria Eloá continuam lá dentro. Então a família obviamente chama a polícia, chama um policial na tentativa de fazer com que o Lindenberg pare com aquilo. Só que quando o policial chega e vai conversar com ele, ele começa a disparar vários tiros para mostrar que ele não queria brincar, que ele não estava fazendo alguma coisa amadora, que ele estava ali como um sequestrador profissional. Então isso assustou todo mundo, obviamente, e fez com que o policial chamasse reforço, chamasse mais gente para ajudar ali no sequestro. Nisso já dá para imaginar o tumulto que estava, porque nessa altura a imprensa já tinha sido chamada, os familiares, os próprios moradores, os vizinhos ali do prédio, foram todos para lá para saber o que estava acontecendo, quem que era o sequestrador, por que ele tinha feito isso. Então foi assim, algo que em pouco tempo chocou muita gente. Um fato completamente novo naquela época era o que o Lindenberg ele usava das tecnologias para se comunicar, para comunicar com a polícia, para mostrar o que ele queria. Então ele tinha um telefone que ele falava direto com os policiais ligavam para ele e conversavam. E outra coisa é que ele ficava na internet e na televisão o tempo todo para saber o que estava saindo a respeito dele. Uma coisa assim que realmente foi um divisor de águas no caso e que até hoje é estudado aí nas universidades é o fato de que um programa de televisão ao vivo fez uma entrevista com o Lindenberg. Isso assim foi algo que chocou todo mundo, porque ninguém esperava que um sequestrador fosse querer tanto holofotes, tanta fama naquele momento de pânico para as vítimas, né? Então foi algo que realmente deixou todo mundo impactado. Ninguém esperava que um programa fosse conseguir uma entrevista com um sequestrador. Então chega a noite ali do primeiro dia de sequestro, o Lindenberg então resolve amarrar a Nayara, que é a melhor amiga, e a Eloá, na tentativa de que elas não fizessem nada contra ele, que elas não tentassem fugir ali do sequestro. Então ele amarra as duas e espera elas dormirem para depois então dormir. Ele não fazia nada sem pensar, ele agia a cada detalhe com a linha de pensamento. Então ele fez isso na tentativa aí que elas não fugissem. E deu certo, elas não resistiram a nada e ficou ali obedecendo às ordens que ele pedia, as coisas que ele falava, elas obedeciam. E durante todo o sequestro, a Nayara, depois que ela saiu, ela pôde confirmar isso para a imprensa, que ele fazia muita pressão psicológica na cabeça da Eloá. Ele ficava falando por que ela não amava ele, por que ela não dava outra chance para ele. E em alguns momentos a Nayara também ressaltou que a Eloá perdeu o foco. Ela falava, me mata então e libera a Nayara, me mata para você acabar com isso tudo de uma vez. E ele falava, não é assim. Então ele queria mesmo realmente fazer com que ela se arrependesse, fazer que ela sentisse pânico, medo, e foi o que realmente ele conseguiu, né? E nesse dia, um tempo depois, ele deixou com que as duas fossem até a janela do prédio e acenassem para a família, acenassem para a imprensa, acenassem para todo mundo que estivesse ali embaixo. E nesse momento foi tirada uma foto histórica, que foi chamada da foto do caso realmente. Vou colocar na tela aí para vocês verem qual foto que eu estou falando. No dia 14, segundo dia do sequestro, às 10 horas e 50 minutos da noite, a Nayara finalmente foi libertada e conseguiu deixar o apartamento. E durante todo o dia, Lindenberg continuava acompanhando tudo o que saía a respeito dele e também do movimento dos policiais. E por isso muitos canais de televisão tiveram uma certa cautela em relação ao que divulgavam. Mas em contrapartida, muitos publicaram coisas que de certa forma atrapalhou a libertação de Eloá. No dia 15, a Nayara volta ao apartamento na tentativa de convencer o Lindenberg de libertar Eloá. Só que isso não aconteceu, ele voltou a sequestrá-la, então passou a novamente estar as duas ali no cárcere privado. Foi aí que a polícia falou e decidiu que aquilo não podia dar continuidade, que já tinha sido muito tempo, muitas horas de sequestro. Então eles ligam para o Lindenberg numa tentativa de convencê-lo a soltar as meninas e ele fala, não, hoje é meu último dia, vou soltar as meninas. Só que um tempo depois ele se arrepende e acaba não soltando. Então elas continuaram sequestradas, passaram-se 2 dias, no dia 17, começa a arrastar uma mesa que tinha ali na casa de Eloá. Algumas pessoas, algumas que estavam ali perto da casa, começam a pensar que é barulho de tiro e saem correndo, avisam a polícia.
E nisso os policiais então entram na casa, resolvem invadir com tudo, na tentativa de conter o Lindenberg, porque eles pensaram que ele podia estar atirando nas meninas. Então quando abrem a porta, ele não está fazendo nada disso, porém ele revida atirando, só que ele não atira nos policiais, ele atira na Eloá e na Nayara. Ele consegue acertar 2 disparos na Eloá, um na cabeça e o outro na virilha. Então ela cai desacordada no chão. Já a Nayara, ele acertou um tiro bem na cara dela, bem na face. Ela sai desesperada dali e enquanto ela sai, os policiais conseguem mobilizar o Lindenberg. A Nayara então é atendida imediatamente pelo corpo de bombeiros, pelas pessoas que estavam ali perto ajudando. E já a Eloá cai desmaiada e vai para o hospital imediatamente. Então no outro dia, no dia 18, por volta das 11 horas, a morte da Eloá foi confirmada. Ela teve morte cerebral. Ao todo foram mais de 100 horas de sequestro, ou seja, mais de 4 dias. Então depois daquilo aconteceu o enterro, obviamente, de Eloá e foi tão comovente, mas tão comovente que reuniu pessoas do Brasil inteiro. Foram mais de 10 mil pessoas que acompanharam o cortejo, que acompanharam o corpo da Eloá. O julgamento do Lindenberg durou 4 dias e ele foi considerado culpado pelos 12 crimes na qual ele foi acusado: 1 homicídio, 2 tentativas de homicídio, 5 cárceres privados e 4 disparos de arma de fogo. Ele foi condenado por 98 anos e 10 meses de prisão, porém depois de um tempo a pena dele foi reduzida, porque de acordo com o Código Penal, um cidadão não pode permanecer em reclusão no regime fechado por mais de 30 anos. E em 6 de junho de 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena para 39 anos e 3 meses. Lindenberg ainda pode pedir a mudança do regime fechado para o semiaberto, a partir do ano de 2022. E agora, mais de 10 anos depois do caso, o estado de São Paulo foi condenado a pagar uma indenização de R$150 mil para Nayara, porque no entendimento deles houve risco quando os policiais fazem com que ela volte ao sequestro. Já em contrapartida, a família de Eloá, que também entrou com pedido de indenização contra o estado de São Paulo, em 2016 foi negado esse pedido, porque o Tribunal de Justiça do Estado não acatou o que a família dela estava exigindo. E em homenagem a Eloá foi inaugurada uma creche no estado de São Paulo com o nome da jovem, na tentativa de amenizar a dor e homenagear a menina guerreira que ela foi. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse caso, que tenham acompanhado aí de pertinho. Eu confesso que na época eu ficava sempre atento, sempre vendo o que saía ali nos noticiários sobre esse caso, porque foi algo realmente que chocou todo mundo. Vocês aí à volta podem perguntar parentes ou familiares mais antigos daquela época que com certeza eles vão lembrar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo se vocês lembram de algum detalhe que eu não contei aqui, ou que se alguém da sua família, de seus vizinhos que lembram de algo dessa história. Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like e é isso. Até a próxima. Tchau!